Pessoal, tudo bem? Então agora vamos dar início à principal classificação, a classificação mais cobrada em prova de concurso. Inclusive, em alguns editais, é a única classificação que o edital traz, que é a classificação quanto à natureza da despesa. Beleza? Então vamos ao nosso quadro aqui. Então, independente do seu edital, independente da sua prova, você está vendo aqui no quadro a classificação, todas as 9 classificações oficiais. Mas esse vídeo agora, ele é voltado especificamente para a classificação quanto à natureza. Então a gente vai explorar tudo que tem sobre a classificação quanto à natureza da despesa. Então vamos nessa. Então, a classificação quanto à natureza, você está vendo que na LOA, ela possui 3 níveis. Isso é importante. Então, mas antes da LOA, vamos falar da classificação quanto à natureza como um todo. Então, classificação quanto à natureza da despesa. Então, a classificação quanto à natureza da despesa, ela tem 4 níveis obrigatórios e um 5º nível facultativo. Vamos nessa. Então, níveis obrigatórios. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E um 5º nível facultativo. 5º nível facultativo. Então, o primeiro nível seria aqui categoria econômica. O segundo nível seria grupo natureza da despesa. Grupo natureza da despesa. Certo? O terceiro nível é chamado modalidade de aplicação. Esse terceiro nível aqui. Modalidade de aplicação. O quarto nível obrigatório é o elemento da despesa. E o 5º nível, que é facultativo, é o subelemento da despesa. Então, olha o que eu vou te falar agora. Em termos de classificação, esse aqui é obrigatório, esse aqui é obrigatório, esse aqui é obrigatório, e esse aqui é obrigatório. E esse aqui é facultativo. Mas ele existe, só que ele é facultativo. Essas classificações aqui, elas são, no caso, até o elemento da despesa, obrigatórias em todos os entes da federação. Ou seja, são padronizadas. Quem definiu essa sequência e os códigos que a gente vai ver daqui a pouco? A portaria 163 de 2001. Então, estude isso aqui que eu estou mostrando para você. Está na portaria 163 de 2001, que é uma portaria interministerial entre SOF e STN. Tá bom? Portaria 163 de 2001. O que mais que é importante você saber? Que é outra dica. Uma coisa que é uma pergunta diferente. Quais são os níveis obrigatórios da classificação da despesa quanto à natureza? 4. Categoria econômica, grupo natureza da despesa, modalidade de aplicação e elemento da despesa. Agora, olha a minha pergunta. Dentro do ciclo orçamentário da LOA, na hora que a LOA é publicada, que é o que está aqui em cima do quadro, na hora que a LOA é publicada, qual é o nível obrigatório? Ou seja, até qual nível deve-se pelo menos respeitar quando da publicação da LOA? Resposta. Quando da publicação da LOA, você pode parar em modalidade de aplicação. Então aqui, ó, aqui é o primeiro nível, aqui é o segundo nível e aqui é o terceiro nível. Ou seja, quando você publica a LOA, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, na hora da publicação da LOA, não se vai até o 4º nível. Apesar do 4º nível ser obrigatório
por parte de utilização da União dos Estados e Municípios. Só que não se diz na portaria, na verdade se diz na portaria, quando é que você vai usar o quarto nível. Na verdade a portaria não fala do quarto nível quando vai ser usado. A portaria fala que quando da publicação da LOA, deve-se chegar pelo menos até o terceiro nível. Ou seja, o quarto nível ele não é obrigatório quando da publicação da LOA. Publicação da LOA que é a segunda etapa da LOA. É o encerramento da segunda etapa e início da terceira etapa. E aí vem a pergunta, em que momento eu vou usar o quarto nível, que é o elemento da despesa? Resposta, na terceira etapa da LOA, na execução orçamentária e financeira. E quando eu for usar o quarto nível, eu, Estado ou município, eu devo seguir exatamente a classificação estabelecida na portaria 163. Então é muito importante isso que eu falei. Repetindo, a classificação quanto à natureza, ela possui quatro níveis obrigatórios. Categoria econômica, grupo natureza, modalidade e elemento da despesa. São 4 níveis obrigatórios. Mas, e tem um quinto nível que é facultativo. Mas em que momento eu vou usar os 4 níveis de forma completa? Apenas na terceira etapa da LOA. Porque na segunda etapa da LOA, certo? A própria portaria 163, da segunda para a terceira etapa, ou seja, na publicação da LOA, a própria portaria 163 diz que quando da publicação eu não preciso chegar até o quarto nível. Eu posso parar no terceiro nível e é o que os estados, União, Distrito Federal e municípios fazem. Beleza, pessoal? O que é mais importante você saber sobre isso? Você precisa saber palavras-chave aqui. Então, preste atenção no que eu vou falar. A categoria econômica ela serve para demonstrar os impactos na economia. Beleza. O grupo, é bom você anotar isso no seu caderno. O grupo natureza da despesa, ele identifica a classe do gasto. Então, aqui impactos na economia. Grupo natureza da despesa, classe do gasto. Modalidade de aplicação, estratégia do gasto. Elemento da despesa, o objeto do gasto. Beleza? Então, repetindo, impacto na economia, aqui seria classe do gasto, aqui seria estratégia do gasto, como eu vou gastar, e aqui seria o objeto do gasto, o que eu vou comprar, o que eu vou adquirir. Beleza? Agora, o que é que a gente vai fazer na sequência? A gente vai agora passar um por um desses itens e já trabalhar com os códigos. Beleza? Então, vamos nessa. Então vamos nessa, vamos falar agora de um por um. Então vamos começar bem aqui. Categoria econômica. Então na CE, categoria econômica. Então na categoria econômica, lembrando, estamos falando da classificação quanto à natureza. Na categoria econômica a gente tem despesa corrente e despesa de capital. E aí já vamos trabalhar com os códigos. A despesa corrente recebe o código 3 e a de capital o código 4. Código 3, despesa corrente, código 4, despesas de capital. Agora vamos para o segundo nível. O segundo nível é o grupo natureza da despesa. Só que antes da gente chegar no próximo nível, que é o grupo natureza da despesa, eu vou ditar para você aqui, o conceito de despesa corrente e o conceito de despesa de capital. Não vou escrever no quadro, mas o que eu vou falar agora está nos slides, o que eu vou falar agora está no material PDF. Está lá. Mas aqui, para concentrar exatamente o mais importante no quadro, eu não vou escrever no quadro. Então, olha o que eu vou falar. Qual o conceito de despesa corrente de capital? Eu vou começar pelo de capital, que é o mais fácil. A despesa de capital é aquela despesa, certo? É o gasto utilizado para gerar ou adquirir um bem, certo? Ou um produto de capital. Um bem ou um produto de capital. Ou seja, a despesa de capital ela serve para gerar ou para adquirir um bem de capital. Exemplos de bem de capital: obras, equipamentos permanentes. São exemplos de despesa de capital. E qual o conceito de despesa corrente? Parece brincadeira, parece piada, mas é isso que está no manual. As despesas correntes são as despesas que não geram ou que não produzem a aquisição de bens de capital. Então esse é o conceito de despesa corrente, ou seja, o de capital são os gastos que geram ou produzem bens de capital,
E as despesas correntes são os gastos que não geram ou não produzem bens de capital. É isso daí. Agora vamos falar do segundo nível. O segundo nível é o grupo natureza da despesa. Então você vai ter aqui o código 1, 2 e 3. E aqui você vai ter os códigos 4, 5 e 6. Certo? O código 1, pessoal, seria a despesa com pessoal. O código 2 seria a despesa com juros. E o código 3 seria outras despesas correntes. Anote no seu caderno, é importante. O código 4, 5 e 6, ele segue a seguinte sequência. Então você vai ter aqui despesas com investimentos. Você vai ter despesas aqui com inversões financeiras. E você vai ter despesas com amortização da dívida. E aí o que acontece? Depois do grupo natureza da despesa, a gente teria aqui na sequência um negócio chamado modalidade de aplicação, que eu vou explicar depois, e depois eu teria aqui um negócio chamado elemento da despesa. Certo? Eu teria modalidade de aplicação e eu teria ali elemento da despesa. Só que o que acontece? A gente não pode avançar para cá, é um negócio meio complicadinho, mas que no quadro, aqui no vídeo fica mais claro o que eu vou falar. Eu já poderia passar para a modalidade de aplicação, mas o que é importante, a gente precisa destrinchar aqui. Mas para você destrinchar aqui, para você saber o que está dentro de cada um desses itens, você precisa trazer algumas coisas que você só veria em elemento da despesa. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos de elemento da despesa que estão aqui dentro. Preste muita atenção no que eu vou falar. Então vamos lá. Pessoal, não tem muito o que inventar. Pessoal é despesa com pessoal. Aqui, ok. Autoexplicativo. Juros. É juros. É os juros que você paga dos empréstimos que você tomou. É autoexplicativo. Amortização da dívida é o principal do empréstimo. É autoexplicativo, mas eu vou colocar aqui como principal do empréstimo. Principal do empréstimo. Então, onde é que literalmente, pessoal, o bicho pega? Onde é que o bicho pega? Pega aqui. Ele pega no código 3, no código 4 e no código 5. É aqui que você tem que ter extrema cautela. Então, esses exemplos que eu vou dar agora, a gente vai ver depois que tudo isso que eu vou falar são elementos da despesa. Então, muita atenção no que eu vou dizer agora. Então, outras despesas correntes. Aqui a gente vai ter diárias, passagens, material de consumo, serviços de terceiros e subvenções. E vamos colocar aqui um etc, porque isso aqui não exaure o que a gente precisa saber, mas aqui é o mais importante. Então, dentro de outras despesas correntes, eu vou ter diárias, passagens, material de consumo, serviço de terceiro, subvenções. Ah, lembrei de mais um. Auxílio, por exemplo, auxílio saúde, auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Perfeito? Agora, exemplos de despesas com investimento. Obras, principal, hein? Obras. Aquisição de softwares. Equipamentos. Instalações.
equipamentos, ó, então vamos lá, obras, softwares, equipamentos, instalações, material permanente. Material permanente. E dentro de inversões financeiras, para a gente fechar aqui o pacote, dentro de inversões financeiras, você tem alguns exemplos importantes aqui. Então você tem, por exemplo, concessão de empréstimos, aquisição de títulos, aumento de capital, e imóveis ou equipamentos ou materiais permanentes já em uso. Então, olha o que eu vou falar agora para você que é muito importante. Quando você chega no grupo natureza da despesa, o que é que você precisa saber inicialmente? Que você tem pessoal, juros, outras despesas correntes. Que você tem investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Primeira coisa é isso, a sequência. Segunda coisa que você tem que saber. Pessoal, juros, outras despesas correntes só pode ser despesa corrente. Eu não posso combinar. Investimentos e inversões, eu não posso combinar com despesa de capital. Investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, só pode ser despesa de capital, não pode combinar com despesa corrente. Ou seja, eu não posso fazer combinações entre grupo natureza da despesa e categoria econômica. Beleza? Segundo ponto. Pessoal, juros e amortização da dívida é autoexplicativo. Não tem muito o que detalhar, então não tem perigo aí. Onde é que mora o perigo? Dentro de outras despesas correntes, eu tenho, por exemplo, diárias, passagens, material de consumo, serviços terceiros, subvenções e, por exemplo, o auxílio alimentação, que são despesas de ressarcimento junto aos servidores. Dentro de investimentos, eu vou ter obras, softwares, equipamentos, instalações, material permanente. Até aí está tudo de boa também. Quando eu falo de inversões financeiras, eu vou ter concessão de empréstimo, aquisição de títulos, aumento de capital de empresas que a União adquire. E aí o que é que vai ter agora no final, que é o grande diferencial de inversões financeiras? Imóveis, equipamentos e materiais permanentes. Muito cuidado com isso aqui. Numa prova solta, se a questão fala apenas aquisição de imóveis, isso é investimento. Se a prova fala aquisição de material permanente, isso é investimento. Só que se a questão fala imóveis em uso ou material permanente em uso, isso passa a ser inversão financeira. E eu vou te contar uma história que já caiu numa prova, certo? Uma questão bem interessante. Suponha que a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, alugue um prédio. E ela já está nesse prédio há 3 anos. Quando termina o 3º ano de aluguel e entra no 4º ano de aluguel, a PGFN resolve comprar o prédio. Só que esse prédio já estava em uso. Não importa se estava em uso por ela ou por um terceiro. No caso, estava por ela, mas já estava em uso. Quando a PGFN for comprar esse imóvel no 4º ano, esse imóvel, essa despesa vai ser despesas com inversões financeiras. Porém, se a PGFN fosse comprar, saísse desse aluguel e fosse para um prédio que acabou de ser construído, esse prédio que acabou de ser construído seria despesas com investimento. Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Então, tudo isso aqui que eu escrevi para você, tudo isso, sem exceção, são elementos da despesa. Certo? São elementos da despesa. Você só tem que ter cuidado com uma coisa, que eu escrevi aqui, só para a gente fechar e já dar uma dica. Só para deixar claro, eu posso ter, por exemplo, aqui, materiais permanentes aqui, e eu posso ter material permanente aqui. Ou seja, o mesmo elemento da despesa, ele pode estar ao mesmo tempo em um grupo natureza da despesa e em outro grupo natureza da despesa.
Ou seja, vou repetir, o mesmo elemento da despesa, no caso material permanente, ele pode estar ao mesmo tempo em investimento e em inversões financeiras, beleza? Só que aí tem mais um detalhe. Aqui a gente tem obras. E algumas vezes, dentro do planejamento de obras, além da obra propriamente dita, eu posso ter serviço de consultoria dentro da obra e eu posso ter material de consumo. Em outras palavras, material de consumo e serviços, que inclui consultoria, aqui serviço de consultoria, certo? Material de consumo e serviços de terceiros, eles podem estar, normalmente eles vão estar em outras despesas correntes, mas você pode ter um material de consumo que esteja em despesas de investimento capital. Então, olha o que eu vou falar agora. Existem alguns elementos da despesa que podem estar ao mesmo tempo em despesa corrente e em despesa de capital. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui. Já falamos sobre isso e falamos sobre isso aqui. Falamos agora sobre grupo natureza da despesa. A gente vai falar agora sobre modalidade de aplicação, mas para isso eu vou ter que apagar aqui o quadro para a gente dar sequência ao que importa. Lembrando, mais uma vez, antes de eu apagar, tudo isso que eu escrevi aqui são elementos da despesa, mas houve a necessidade de trazer isso para cá, para que você tivesse já o entendimento e conseguisse separar, principalmente, investimentos de inversões financeiras, outras despesas correntes de investimento em inversões financeiras. Beleza? Então vamos apagar tudo o que a gente escreveu aqui sobre elemento da despesa. Só isso. Então, vamos apagar aqui o que a gente fez sobre elemento da despesa. E agora vamos falar sobre modalidade de aplicação. Então, pessoal, o que é que acontece? A modalidade de aplicação, ela vai te dizer a estratégia do gasto, como você vai executar a despesa. E aí, na estratégia do gasto, que é a modalidade de aplicação, você tem 3 possibilidades. Você pode ter uma aplicação direta, você pode ter uma delegação e você pode ter uma transferência. Certo? Aí, olha o que eu vou te dizer agora. Porque até aqui, ó, a gente se preocupou com... Olha o que eu falei até agora. Até aqui você já gravou o código 3 e 4, despesa corrente. Ó, 3 e 4, despesa corrente. Você gravou os códigos 1, 2, 3, que é pessoal, juros e outras. 4, 5, 6, que é investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Primeiro e segundo nível. Agora, chegou a hora de você também gravar alguns códigos daqui. Só que você vai ser inteligente na gravação de código. Ou seja, aqui a gente tem 2 códigos. Antes de eu dizer qual é o conceito de aplicação direta, de delegação e transferência, antes de eu dizer isso, vamos primeiro identificar, por meio dos códigos, quando é que eu estou diante de uma aplicação direta, de uma delegação ou de uma transferência. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Aqui você vai ter 2 códigos, aqui você vai ter 2 códigos, aqui você vai ter 2 códigos. O que é que acontece? Toda vez que o primeiro código for o código 9, não importa o que vai vir depois, você está diante de uma aplicação direta. Toda vez que o segundo código terminar em 2, você vai estar diante de uma delegação. E por eliminação, nos demais casos, você vai ter transferência. Então, em outras palavras, se eu colocar aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui o código 2, eu sei que isso é uma delegação. Se eu colocar aqui o código 9, eu sei que isso aqui é uma aplicação direta. Agora, se eu coloco o código 7, certo? E coloco o código 1, ou seja, o código 7 não começa com 9 e o código 1 não termina com 2. Então, com certeza, isso aqui é uma transferência de recurso. Beleza? Aí você, que é uma pessoa atenta, deve estar se preocupando assim, essa dica sua é boa, professor, mas ela tem um probleminha. E quando for o código 92? Só que aí tem um detalhe, pessoal. Não existe o código 92. Então, como não existe o código 92, a minha dica é perfeita. Começou com o código 9, aplicação direta. Terminou com o código 2, delegação. Como não existe o código 92, ou começa com 9 ou termina com 2. Não, mas não tem o 92. Nos demais casos, não começou com 9 e não terminou com 2, é porque você está diante de uma transferência.
Agora, qual é a diferença de uma delegação para uma transferência para uma aplicação direta? Na aplicação direta, o próprio ente conduz e fiscaliza o gasto. O que está por trás desse conduzir? O próprio ente, ele vai lá, faz a licitação, designa a comissão de licitação, ou faz o processo de inexigibilidade, adquire, vê as garantias, garante o cumprimento do contrato. Isso é na aplicação direta. Na delegação, o ente passa para outros entes. Então a delegação já tem uma diferença aqui. A delegação ela só pode ser feita apenas para estados, Distrito Federal, apenas para União, né? No caso, que pode ser para União, estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos. Isso é uma delegação. Na transferência, pode ser para qualquer entidade pública ou privada. Ou seja, enquanto na delegação, isso é importante que eu vou falar agora, tanto na delegação quanto na transferência, a União passa um recurso, a União ou ente, passa um recurso para um terceiro. Esse terceiro é que vai se preocupar com licitação. Esse terceiro é que vai fazer o contrato. Esse terceiro é que vai fazer a fiscalização, aplicar multas durante a execução do contrato. Por isso que isso se diferencia da aplicação direta. Só que tem uma diferença. Enquanto na delegação, a delegação só pode ser para entidades públicas, ou seja, da União para estados e municípios ou consórcio público, ou do Estado para a União, municípios e consórcios públicos, na transferência, o recurso pode ser repassado para qualquer entidade pública ou privada, com ou sem fins lucrativos. Beleza? Uma última diferença que eu não vou escrever aqui, mas você tem condições plenas de escrever no seu caderno é o seguinte. Na delegação, o produto gerado ou adquirido pertence ao ente delegante. No caso, se for a União para o Estado ou município, se a União delegar um recurso, eu vou dar um exemplo. Se a União delegar um recurso para um Estado revitalizar uma rodovia federal, porque esse bem público é um bem público federal, o Estado conduz todo o processo licitatório, faz a compra, aplica as multas e garante a entrega do produto. A rodovia continua sendo federal, a rodovia volta para a União. Na verdade, ela nunca saiu da União. Um exemplo bom de transferência é quando a União passa um recurso para o Estado construir uma escola estadual. Ou seja, quando a escola estadual estiver pronta, a União só vai querer saber se a escola foi entregue. Mas depois, aquela escola estadual pertence ao Estado, não pertence à União. Então isso é um exemplo de transferência. Então nas transferências, a gente vai ter os convênios e os contratos de repasse. Na delegação não, você vai ter um instrumento particular de delegação, uma transferência, uma movimentação de recursos, no caso você vai ter uma ordem bancária, e o Estado, a União, o Estado, Distrito Federal, o consórcio público, vai ter que depois entregar o produto de volta para a União, que é quem pertence. Então essa é a diferença. E por fim, pessoal, a gente vai ter o elemento da despesa. O elemento da despesa ele também é obrigatório. Só que o elemento da despesa ele só aparece efetivamente na hora da terceira etapa da LOA, na hora da execução da despesa. Beleza? Vamos agora para os nossos slides para eu passar algumas coisas que são interessantes. Então vamos lá. Então, a gente está aqui na classificação quanto à natureza. E na classificação quanto à natureza, a gente está vendo aqui, ó, categoria econômica, grupo natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento da despesa e facultativo subelemento. A gente já viu que tem despesa corrente de capital, a gente já viu que o grupo natureza da despesa são esses aqui, certo? E aqui ainda tem o 9, que é a reserva de contingência. Se a gente for usar a reserva de contingência 9,
Aqui também a gente vai ter o 9, que é reserva de contingência. Reserva de contingência. A reserva de contingência, ela é obrigatória na LOA. Agora, despesas quanto à categoria econômica, primeiro nível. As despesas correntes não contribuem para a formação e aquisição de um bem de capital. Despesa de capital contribui para a formação e aquisição de um bem de capital. Agora, despesas correntes, segundo nível, pessoal em cargos, juros e outras. Dentro das outras temos material de consumo, diárias, subvenções, auxílio alimentação, auxílio transporte, etc. Investimentos, despesas com softwares, planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis, instalações e equipamentos e material permanente. Despesas com inversões financeiras, aquisição de imóveis ou bem de capital já em utilização. Constituição e aumento do capital de empresas, aquisição de títulos de capital. Não está escrito aqui, mas é uma inversão financeira, concessão de empréstimo. E amortização da dívida é o pagamento do principal do empréstimo. Agora, modalidade de aplicação, a gente já viu, a própria unidade detentora do crédito, ou em decorrência da descentralização, ela mesma conduz todo o processo, ou pode ser indiretamente por transferência para órgãos, fundos ou entidades privadas, exceto que forem por delegação, e delegação para entes da federação e consórcios públicos. E aqui, só para deixar claro, só para dar um exemplo, quando tiver o 2, delegação. Vamos pegar o que a gente já viu. Aqui tem um 2, delegação. Aqui tem um 2, delegação. Ok? Aqui tinha um 2, delegação. Quando começa o 9, você tem aplicações diretas. Ó. Aplicação direta, aplicação direta, aplicação direta, aplicação direta e aplicação direta. Menos esse 99 que é definir. Olha o que eu vou falar, preste atenção. Tudo que eu não marquei aqui, que não terminou em 2, não começou em 9, todo o resto, pode conferir no slide, isso é transferência. Vamos avançar. Então é como eu falei aqui, ó. Começou em 9, aplicação direta. Terminou em 2, delegação. Os outros, transferência. Importante. Olha o que eu vou falar aqui agora. A modalidade de aplicação 91 é que permite identificar as despesas intra-orçamentárias. Então, muita atenção nisso, ó. Olha o que eu vou falar agora. Na aula da receita, a gente viu que a categoria econômica 7 ou 8, que é o primeiro nível da classificação quanto à natureza da receita, é que identifica a receita intra-orçamentária. Você vai ver aqui agora que no caso da despesa, a despesa intra-orçamentária ela é identificada no terceiro nível, modalidade de aplicação. Vamos olhar aqui esse slide que é muito interessante. Então, enquanto na receita intra-orçamentária, eu estou no primeiro nível, que poderia ser 7 ou 8, na despesa intra-orçamentária, eu vou identificar que a despesa intra-orçamentária ela está no terceiro nível. Enquanto na receita intra-orçamentária, eu estou no primeiro nível. Ok, pessoal? Então é isso. E a diferença entre transferência e delegação? Então, na transferência, os bens ou serviços gerados ou adquiridos pertencem ou se incorporam à entidade recebedora. Na delegação, os bens ou serviços gerados ou adquiridos, eles pertencem ao patrimônio de quem os entrega, ou seja, do transferidor. Então, só para deixar claro aqui mais esse exemplo. Quando a União tem a atribuição de revitalizar a rodovia federal que passa no estado de Minas Gerais, só que a União não tem capacidade, ela tem o dinheiro, mas não tem capacidade operacional para conduzir a licitação e fiscalizar a obra. Se a União passar esse dinheiro para o estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais executar toda a obra e essa obra depois ficar para a União, é porque foi feita uma delegação. Do mesmo modo, se a União passa recursos para o estado de Minas Gerais para ele construir uma escola pública estadual,
essa escola pública estadual vai ficar com o Estado de Minas Gerais depois que vai manter essa escola, aí foi feita uma transferência. Espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida, você vê de novo o vídeo, qualquer dúvida, você posta a sua dúvida no fórum, beleza? E aqui, pessoal, tem um elemento da despesa. Então, só para alguns exemplos aqui, né? Material de consumo, está aqui no 30, ó. Passagens e despesas com locomoção. Serviços de terceiro, pessoa física. Serviços de terceiros, pessoa jurídica. Subvenções sociais e econômicas. Auxílio à alimentação. Obras. Equipamentos e material permanente. O que mais? Aquisição de imóveis. Outro que a gente usou aqui, concessão de empréstimos. 66. Beleza? Então é isso. Então, pessoal, com isso aqui, a gente encerra aqui, nesse momento, a classificação quanto à natureza. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo contato. E lembre-se, revisem essa aula quantas vezes for necessária, principalmente quando fizerem as questões e sugerem dúvidas. E participem no fórum ativamente. É isso aí.